Olá, pessoal! Oi, Fer, oi, Gi! Tudo bom? Boa noite! Gente, é a primeira live que a gente faz, que eu faço. Vocês estão me ouvindo bem? Tá vendo bem? Pera aí que a Anne tá tendo um probleminha. Vocês estão me ouvindo? Oi, meu amor. Você tá me ouvindo? Ai, que bom. Primeira live. Anne, vou tentar aqui uma coisinha para ver se você consegue entrar. Não tá entrando para você participar? Pessoal, só um pouquinho que a Anne tá tendo uma dificuldadezinha para entrar, mas a gente já entra, tá? Anne, apareceu aí para você pedir para participar? Não. Hum. Vou fazer assim, pessoal, vou encerrar e vou tentar entrar de novo, tá bom? Para ver se entra para Anne. É, eu tô tentando chamar ela também. E agora, Anne, foi? Te mandei um convite de novo. Oxe.
Ô, Ana, acho que a versão do seu Instagram não tá tão recente. Oi, Mayara. Pessoal, enquanto a Anne tá vendo aí, faz tempo que eu quero fazer uma live, muita informação, muita coisa na vida materna, né? E a Anne e eu sempre estamos interagindo uma com a outra em postagens e eu percebo que nós temos muito a mesma linha de raciocínio de querer cuidar dos nossos filhos, da rotina muito parecida, né? E aí eu convidei ela para fazer essa live maternando. É, para quem não sabe, ela trabalha na área de infantil, né? Porque ela é odontotista infantil, perinatal, e eu sou educadora. Então, assim, vamos unir um pouquinho. Mas, na verdade, dessa vez nós não iríamos falar nada sobre a vida, a carreira e a maternidade. Até pensei, aí eu assim, acho que é muito é um tema para se expandir bem, né? Então, nada de falar sobre carreira e maternidade, não, e maternidade cristã, mas são dois temas que nós gostamos muito. Ah, agora acho que a Anne conseguiu. Acho que a Anne vai entrar agora. Aí, conseguiu! Opa, arrumar. Teve umas atualizações recentes no Instagram. E eu sei, será que atualiza? Aí eu te mandei o convite, estava aqui que você precisava de uma versão mais recente. É porque toda hora, né? Tecnologia, minha filha, toda hora tá atualizando. Nossa, aí eu falei, vou ir lá correndo rapidinho enquanto eu atualizava. Ah, tudo Primeiro, bem? eu quero agradecer, Anne, por você aceitar esse desafio, porque é minha primeira live também. A minha também. Eu fui testando hoje com o meu bem, será que vai entrar certo? Eu assim, vai dar tudo certo, sim. Ai, que legal. Eu fiz uma gambiarra aqui para tentar segurar o celular. Ai, mas que legal. Só que o meu também não tá muito diferente. Eu tenho um monte de pedestal, mas agora parece que só um que quer funcionar. É, sempre assim, né? Ah, mas que bom que você aceitou o convite, viu? Eu Imagina, eu. vejo como você cuida do Guto. Ah, para mim foi assim, quando eu pensei no tema maternidade, acho que a pessoa que mais assim se aproxima em tudo assim de cuidados, de pensar de como cuidar, como criar. Ai, obrigada. É uma honra mesmo ter sido lembrada. E aí é o que a gente fala, né? A gente, longe de ser perfeitos ou perfeita, né, no caso, mas na verdade buscar melhorar todos os dias, né? Esse é o nosso propósito, né? A cada dia tentar sermos melhores, né? É E um não desafio. perfeição, né? É um desafio. Acho que a maternidade é um dos maiores desafios. Mas antes da gente começar a maternidade, fala um Vamos. pouquinho sobre você e aproveita e já fala do seu outro perfil do Insta. Ah, tá, vamos lá. Bom, então, acho que a maioria que eu vi que está aqui entrando, acho que me conhece, né? Eu sou a Anne, tenho por formação como cirurgia dentista, né? Então, me formei como dentista, trabalhei algum tempinho, né? Tive meu consultório e tudo mais. E, e aí veio a questão do Augusto, né? Engravidei, e aí, enfim, hoje eu sou mãe, né? Sou bem realizada e sou mãe e dona de casa. E aí, dentro de todos esse mundo da maternidade, gravidez, parto e tudo mais, eu me apaixonei por esse mundo, né? Eu sempre quis ser mãe, sim, foi assim, era algo que era muito forte dentro de mim. Eu sou apaixonada mesmo por isso. E aí eu acabei gostando tanto do assunto que eu quis fazer um curso à parte sobre isso. Então, me formei também em educação perinatal. E a educação perinatal, na verdade, ela é uma educação para o parto, pós-parto, um pouco de cuidados do bebê.
E eu sou muito fuçona, assim, sabe? Eu leio muito. Ah, eu acho que a gente aprende mais assim. É. E A aí, gente assim, um pouco aprende muito assim. de educação, algumas ferramentas de educação, a gente vai tentando melhorar diariamente para, assim, pegar algumas ferramentas de algumas coisas e claramente usar a Bíblia, mas para ajudar na educação, né? Hoje a gente tem muitos meios e muitas ferramentas para nos auxiliar, né? Então, eu acho que é um privilégio. E é É, exatamente. Acho que hoje em dia é um privilégio. Se comparar da época das nossas mães, eu sou mais velha que você, então minha mãe é mais velha do que a sua. Mãe, desculpa. Mas elas não tinham tantos recursos que nós temos hoje, né? sim, Seja tanto cristão, seja como mãe, como esposa, como mulher, elas não tinham os mesmos recursos, tipo um Googlezinho lá para ajudar quando entra em desespero, quando realmente quer saber o que fazer. Elas não tinham isso, né? E a gente tem, de certa forma, uma facilidade de ligar é, rapidinho para alguém, viu? Me ajuda, me tira uma dúvida. Hoje em dia é muito mais fácil se a gente for ver. com certeza. E até eu costumo falar isso com os meus pais, para que às vezes eles não fiquem chateados, assim, olha, não é uma forma de desonrar algumas coisas que vocês fizeram, mas é que hoje a gente tem a informação para que a gente possa fazer de forma diferente, né? E não que a gente não concorde, às vezes, em muitas coisas, né? Ou tá desagradando, ó, tipo assim, não concordo com o que eu sou. Não, porque nós agradecemos pelo que nós somos hoje, mas eu acho que se a gente pode melhorar, eu acho que essa é a nossa função, assim, de tentar realmente dar um suporte maior para os nossos filhos. É uma geração diferente, né? São ensinos diferentes, padrões diferentes, né? A criança acabou ganhando um espaço maior. Antes ela era só uma criança, hoje em dia ela já é vista como um cidadão, com direitos e deveres. Tem a cartilha, tem o ECA, tem tudo para a criança não ser só uma criança. Ah, é um ser, mas sem um objetivo aqui. Não, a criança passou a ter um espaço, um direito, um dever. Então, a partir daí, os pais também acho que crescer um pouco mais a responsabilidade de cuidar, de criar, de estar presente de certa forma física e emocional. Que até então era diferente. Na época, eu vejo da época da minha mãe, era muito, muito diferente a educação. Eram princípios diferentes dos nossos. Uhum. Mesmo princípios cristãos, o que fosse, era diferente os ensinos. Hoje em dia a gente tem muitas palestras, muitos cursos, então Sim. acaba facilitando, tendo recursos, meios diferentes de se aplicar. E aí a gente vê uma geração que cresce diferente em muitos aspectos, muitos aspectos. Mas deixa eu te perguntar uma coisinha, uma curiosidade. Se vocês demoraram muito para engravidar? Ou não? Então, na verdade, nós ficamos 6 anos casados, sem ter filhos. Mas quando a gente realmente decidiu que a gente queria ter filhos, aí foi aonde eu me deparei com uma surpresa, né? Então, assim, não foi de primeira, a gente foi, quero engravidar. Aí fui fazer os exames para ver se estava tudo bem e tal, foi planejado. E aí eu me deparei com pólipos endometriais, então eu tive que passar por cirurgia. E aí foi onde, tipo assim, e agora? Né? Porque assim, a gente acha que é tudo no nosso tempo, né? E o desejo era tão grande, e aí quando a gente fala, não vai ser, você acha que vai ser, tipo, pronto, né? E aí, então, desde esse dia, desde a cirurgia, desde todo o processo das tentativas e tudo mais, de tudo acontecer, foram 10 meses. E aí na O primeira coração tentativa, apertado. foi uma longa espera. Ainda Mas mais aí, para você que sempre quis ser mãe, que sempre gostou de criança, o coração aperta, mas é na hora certa, né? É, eu sempre amei criança, assim, eu trabalhei na igreja, sempre envolvida com as crianças, então, assim, desde adolescente, tipo, eu tava nessa linha das crianças. Então, Também. é sonho pra mim mesmo. E aí, Diferente da minha pessoa que sempre trabalhei com criança, sou formada na área da educação, mas nunca tive aquele sonho imenso de ser mãe. Nem é, casar, nem ser mãe. Mas agora sou mãe de três. E que diferença, né? São trajetos diferentes, mas no mesmo caminho. sim, e é bem legal isso, porque cada um realmente tem a sua história, né, a sua vivência,
Mas é muito bom, assim, ver o cuidado de Deus em cada coisa, assim, né? Tipo, cada história, realmente, né? Então, é uma oportunidade única, assim. A gente vê servir a Deus, realmente, a gente agradecê-lo em cada momento, porque Ele sabe para onde a gente deve ir, né? É a Então, hora certa de tudo. é... E viu, quem descobriu primeiro? Você mesmo ou foi o Doia? Não, Porque fui o eu. homem desconfia, né? O homem Não, ele tem um falava, quê pra desconfiar. ele falava, não, você tá grávida e tal, mas na verdade não tinha essa certeza. Mas assim, uma experiência muito bacana que a gente vive, assim, na verdade mais eu, né, porque a mulher vive muito mais isso, mas eu não sabia que eu estava grávida ainda. E a gente participou teve um congresso que a gente teve aqui na nossa igreja, dos jovens e adolescentes. Nós somos líderes dos jovens e adolescentes aqui da igreja. E aí a gente estava bem envolvido no congresso e tal, aquela unção, sabe, aquele poder glorioso de Deus. E aí o pastor ministrando, ele falou assim, o seu milagre está chegando. E quando ele falou isso, o Espírito Santo tocou em mim, assim, e eu senti, e eu coloquei a mão na minha barriga, e, tipo assim, naquele momento eu sabia que eu tava grávida. Ai, que lindo. Foi muito especial, e aí, assim, quando eu fiz o teste, assim, eu chorei, mas, assim, eu já tinha certeza que eu tava grávida, né? Então E você foi fez primeiro teste de farmácia ou de sangue? de farmácia. De Foi farmácia, quantos de farmácia? um só, e já saí contando pra todo mundo. Eu da Bia, eu fiz 3 de farmácia. Eu não acreditava, fiz o de sangue ainda. E não Sim, acreditava, fiz de farmácia mais uma vez. é Da muito. Bia foi assim. Da Bia foi muito. A gente pensou em engravidar, mas assim, vamos começar a tentar, porque a gente começa a tentar engravidar, né? Você não engravida de cara. Você pensa assim, não vou engravidar de cara. E aí teve um congresso da mocidade, 2000, a Bia nasceu em 2016, 2015. E eu ajudando a Michelle a carregar peso, aos refrigerantes, cuidar na cozinha, né? Tive um sangramentozinho, assim, né, normal, acho que eu vou menstruar, né? Uma dorzinha, não, deve ser porque é alguma coisa que eu comi. Assim, mas tá muito estranho isso. E aí, quando acabou o congresso, na manhã seguinte, o Atos levantava 4h30 da manhã para trabalhar, 4 horas. Eu levantei junto e fui fazer o teste. Porque eu ia cuidar do cabelo, né? Então, assim, deixa eu fazer um teste, porque eu tava meio com peso na consciência. Então, eu vou fazer um teste. E deu positivo, eu sozinha em casa. Eu não ficava assim, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu ficava feliz, se eu ficava preocupada. Eu não sabia o que fazer. E como eu morava no andar de cima da minha mãe, liguei pra minha mãe na hora. Meu pai tava viajando. Mãe, eu tô grávida, e agora? O que eu faço? Tipo assim, agora já tá grávida, minha filha, não tem o que fazer. Mas foi interessante que foi muito rápido. O primeiro mês que a gente tentou já engravidou. E eu fico pensando de quando fica tentando engravidar, o medo, a angústia, a preocupação. Você teve esses momentos? Muitos, eu chorava demais, assim, eu ajoelhava na cama, chorava, orava a Deus, entregava para Ele. Era assim, o medo vem, aí você entrega para Deus, aí você descansa. Aí de repente o medo vem de novo, a angústia vem, aí você entrega para Deus. É uma luta, parece que entre a carne e o espírito, né? E até Então, hoje é assim, depois de ser mãe? muito, com certeza. Mães para que estão assistindo, futuras mães, isso vai ser para o resto da vida. Quando nasce uma mãe, nunca mais morre uma mãe, porque depois vai para o resto da vida. Você fica eternamente assim, será que eu tô fazendo certo? Será que dessa maneira eu vou acertar? Será que, como que vai ser? Será que essa forma que eu tô educando, né? Ele vai ser um homem de Deus, vai ser um homem correto, um homem íntegro de caráter? E aí, todas as vezes que isso vem em minha mente, eu falo, bom, eu tô fazendo o meu melhor e o principal. Todos os dias eu tô ensinando sobre Deus. Então, o trabalho é do Espírito Santo. Se É eu tô fazendo verdade. parte, entregando para Deus, falando para Ele, mostrando que Ele precisa de um Salvador todos os dias, assim como nós, o trabalhar é do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, né? Isso. E Um, é desde criança. e é desde criança. A Então é assim, gente tem relatos de crianças batizadas com o Espírito Santo com 5, 7, 8 anos, então, né? Então, é Deus que trabalha. Assim, nós não. Infelizmente, a gente ouve pais cristãos que falam assim: Deus está cuidando, eu não preciso cuidar. Não é assim.
Uhum. Deus deu para a gente cuidar e Ele sabe que nós temos o nosso limite, né? Sabe que nós temos até que ponto vamos de fazermos a nossa parte e Ele vai fazer a dele. Mas nós não somos, não devemos ser omissos na educação dos filhos, não. Sim, Infelizmente a gente ouve muito disso mas Deus está cuidando. E é. não é bem, acho que por aí também não. Porque Não. educar filho não é simplesmente dar uma comida, dar uma roupa. A educação, meu Deus, eu acho que vai muito, muito mais além do que o físico só. Né? Eu acho que o emocional muito mais importante do que até o próprio alimento. Parece forte assim, vai deixar a criança com fome? Não é isso que a questão. A questão é que eu não sei se vocês já viram, pessoal, vocês que estão participando, eu já postei há um tempo atrás, acho que ano passado, uma pesquisa, eu até esqueci o nome, que se coloca o macaco dentro de uma caixa, dentro de uma cela, e ele tem duas divisórias. E tem a mãe bem fofinha, mas ela não tá com as ferpas em volta. E a mãe que não tem mamar, mas é fofinha. Então, Do quando ele John- vai para mamar. Oi? É do John Bowlby, não é? O estudo dele. Então, e eu achei demais essa. Ele acaba deixando o leite, estava com fominha, para ir se acalentar, se sentir protegido mesmo sem o leite. Sim. Não parece uma experiência com macaco? Gente, eles têm sentimento, eles têm não parece os animais também têm a emoção, né? Então, passa isso para uma criança. A criança pode estar alimentada, mas se ela não sentir um afeto, um carinho, um amor, Se sentir amado. é, que nem quando a criança está chorando, em desespero, birra, tem vezes que você fica mal, mas o que eu vou fazer? Dá um abraço para você ver que diferença do que se você fazer uma cara feia ou berrar com eles também. É É. muito diferente. Então, a Uhum. maternidade, e esses dias eu coloquei até um texto, que a maternidade, a mãe nasce antes mesmo de um bebê. Porque eu Uhum. estava pensando nisso. Muita gente fala, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Mas Uhum. quando você se tornou mãe, quando você pensou em ser mãe, você já correu atrás das suas responsabilidades, de se Sim. cuidar, de já se preparar para quando nascer. Então, acho que é aí que Destais, né? nasce uma mãe, né? É. Você já se Verdade. vê como mãe. Já Sim. começa a pensar nos nomes, na É. decoração do quarto. Em É. tudo você começa a pensar. E eu estava até esses dias pensando numa analogia, né, sobre essa questão realmente da dificuldade da maternidade e dessa questão que às vezes a gente lidar com a culpa de será que eu estou fazendo certo? E aí Deus me fez lembrar da parábola do semeador, né? Quando a gente joga semente na terra e a gente rega, a gente aduba, a gente cuida. E aí eu falei, nossa, mas e aí quando essa árvore cresce? Como a gente vai lidar, né? Então, assim, se a gente semeou, regou, cuidou, por mais que de repente venha um caminhão, uma escavadora, tire essa árvore desse lugar, foi isso que Deus me fez tipo, pensar. Tire essa árvore de um lugar e coloque para outro. Tipo, se esse jovem, no caso, adulto, se desviar do Senhor, vamos dizer assim, uma hora ela vai ser replantada novamente e ela vai frutificar novamente. Né? Então, porque você cuidou, você regou, você ensinou, né? Então ele cresceu Exatamente. com os costumes, né? Da palavra do Senhor. Exatamente. A nossa Eu parte concordo, eu é cuidar. concordo plenamente. Ó. Educar e cuidar da criança não é fácil. E nos princípios assim cristãos, a gente tem que educar para a sociedade e como cristãos que somos, plantar a sementinha do amor por Deus É, vem desde pequeno. É desde pequeno. Por quê? Para que a criança não ser só filho de crente, filho de cristão, mas ele ser um cristão. É que nem você educa para ele ser um homem respeitado e respeitoso na sociedade. Então você vai ser o quê? Uma mulher que transmite esse respeito para ele. Porque eu exato. falo que a criança é uma esponja, É, né? Tudo por imitação. Eles é. absorvem coisas que a gente não percebe, né? Às vezes é até engraçado, porque às vezes você, tipo, acontece alguma coisinha assim, derrubou um suco, aí você não quer falar nada, né? Aí você dá aquela respirar. Aí, meu, o Augusto tem 1 ano e 9 meses. Aí ele faz assim. A Alicia está numa fase de tudo que a gente fala, ela fala também. A É, Alicia é a mais observadora dos três.
Então, tudo que a gente fala, ela repete. Né? Uhum. A Bianca já está com 5. Então, o que a gente fala em casa, ela fala para Deus e o mundo. Sai Uhum. de perto que, tipo, não sabe o limite do que vai falar. Fala mesmo. E Sim. aí que é interessante como Jesus fala da criança, né? Como que entrará no reino? Você tem que ser igual uma criança. Por quê? Por causa da pureza, né? Eles não veem maldade, Não, nenhuma. né? E nós temos que prestar atenção nessa maldade de como eles vão absorver ou não. Quando eles vão ver que existe maldade ou não. E é muita responsabilidade ser mãe. Acho que é por isso que eu nunca foi aquilo de pensar em ser mãe. Porque é Uhum. muita responsabilidade, muita responsabilidade. Mas Anne, me fala uma outra coisa que eu ia falar, a gente começou. Eu Uhum. pus uns negocinhos aqui para o Sim, vai parto. Você forte. fala tanto do parto. Fala um pouquinho de como foi o seu parto. Bom, eu nunca pensei necessariamente antes de engravidar como seria o parto, enfim, a gente está inserido numa cultura e que a cesárea realmente ela é a maior das opções, né? E aqui eu não sei, né, qual é a história de cada uma e antes que, né, não é sobre julgamento, mas é sobre informação, né? Cada um tem a sua história. E eu senti muito, sabe? Eu orei muito ao Senhor, porque eu acredito muito que tudo quanto Deus fez é perfeito. Então, assim, se a gente for ver pela questão dos alimentos, os alimentos que veio da terra, que foi ele quem fez, é o mais perfeito, é o melhor para a nossa saúde. E o parto, né, sendo ele normal, seria realmente, de fato, se possível, a primeira escolha, né? E aí eu fui estudar muito, fui ir atrás, porque hoje, para se ter um parto normal, a gente precisa brigar e lutar muito. E realmente a gente está inserido numa cultura onde é uma guerra muito grande, né? Então é muito difícil. Então eu fui estudar. Estudei e comecei a orar muito ao Senhor, a colocar diante dele os meus medos, os meus anseios, todas as minhas dificuldades, porque eu acredito que assim a forma como nós nascemos também influencia naquilo que a gente viveu. Então, assim, eu vim de uma cesárea também, né? Provavelmente enganada pelo médico, porque minha mãe fala, nunca senti dor, mas assim, ela nunca entrou em trabalho de parto, né? E aí, assim, são muitos mitos que envolvem o parto normal. E aí eu fui estudando para desmistificar isso e fui sentindo mais confiança. E entreguei para Deus, né? Orei para Ele, pedindo da maneira como eu queria. E é claro que a gente sabe que os nossos planos muitas das vezes não coincidem com os planos de Deus, né? Mas coube a Ele me dar esse presente, que foi um parto incrível, foi um parto assim maravilhoso, foi um parto natural. Então, eu saí de casa com 8 de dilatação e cheguei no hospital, 2 horas depois ele nasceu. Então, assim, foi muito incrível, foi assim, maravilhoso. Tipo assim, em nenhum momento ninguém relou praticamente a mão em mim. Então, a médica, a enfermeira, o Doia, né, meu marido que estava junto, a minha irmã também estava comigo, somente presenciaram, tipo assim, só observaram o milagre da fisiologia criada por Deus ali, né? Então, não foi necessária intervenção. Então, foi realmente um presente de Deus. Eu falo que foi um presente porque eu pude viver literalmente toda a fisiologia realmente que ele criou. Todos os hormônios, todas as ocitocinas. E é claro que a gente agradece perfeitamente a ele, porque ele deixou os médicos para quando for necessário, realmente, uma cesárea muito bem indicada. Sim. Então, isso é um presente também, né? Então, quando é uma cesárea bem indicada, nossa, é um presente maravilhoso, porque é o cuidado de Deus em todos os detalhes, né? Sim. Mas a gente vê hoje um mundo sem, assim, roubando esse parto, muitas das vezes, da mulher e daquilo que Deus deixou para ela viver, né? Inventando muitas mentiras. E quem é o dono da mentira, a gente sabe muito bem, né? Então, Muito. viver essa experiência que foi um presente mesmo por Deus. É claro que eu fiz um pouco do que eu podia da minha parte, estudei, me preparei, fiz exercícios. O que eu podia fazer também eu fiz a minha parte. E Deus, com certeza, né, me abençoou, eu falo que me abençoou com esse presente. Então, foi muito. Eu falo que todo mundo fala assim, mas e a dor? E a dor? Eu falo, gente,
nasceu o bebê, você é tanto amor, é tanta ocitocina, que você não lembra mais, assim, Imagina. é muito delícia, assim, sabe? Dá vontade de você viver É. aquilo de novo. Logo você vai viver de novo? Ah, queremos. Sim. Tá nos É, projetos. sabe o que eu acho legal? Que você põe que foi a sua escolha. Não Sim. é, ai, só pode, porque a gente tem ouvido muito, eu me preocupo com as novas mães. Principalmente quando você é de primeira viagem. Ah, primeira viagem a gente fica noiado com muita coisa, né? Muito. E a gente acaba ouvindo muito dos outros, né? Uhum. Eu tenho preocupação de quem dá curso, palestra, tem que ser desse jeito. Porque se não nascer desse jeito, se não mamar desse jeito, se não educar desse jeito, seu filho não vai dar para nada. Eu acho Sim. isso bonito em você. Eu escolhi, eu fui estudar, eu fui orar. Não, não é que seja uma regra para todo mundo, mas é que é bom, é importante, é Sim. natural. Então você põe, eu acho legal em todos os seus posts, que você põe que é o seu ponto de vista, a sua escolha, mas não é a única, não é o único jeito certo, que o que mais importa é a saúde da mãe e do bebê. Com Porque, certeza. infelizmente, a gente ouve muito. Não, porque se você não fizer um parto Uhum. natural, o normal já ficou para trás, Sim. né? Agora tem que ser só o natural. Não, seu bebê não vai para frente ou vai crescer sem saúde. E aí Uhum. essas mães que já estão com os hormônios totalmente alterados, né? Porque mexe com a gente. Sim. Vão passar por um pós-parto, não só de dor, seja natural, normal, cesárea, mas psicológico, né? Sim. Então, isso que eu acho bacana em você, que você fala, eu fiz minha escolha, eu acho que é legal, é saudável por causa disso, disso, aquilo, mas tem que ser saudável para o bebê e para a mãe. Eu acho isso muito legal em ti. Eu acho muito, muito, muito legal. Porque assim, a dor, ela vai existir em todos os partos. Né? Então, assim, se não for a dor antes, vai ser a dor depois. Então, assim, a gente precisa desmistificar para que realmente a mulher possa escolher realmente de fato e não escolherem por ela, que é o que realmente É, está acontecendo muitas das vezes, né? Então, ou coloca o medo nessa mulher, tipo assim, sim. que vai acontecer alguma coisa se ela tiver que esperar pelo parto normal, olha, Uhum, vai acontecer tal uhum. coisa com o teu bebê, coloca o medo nessa mulher. E assim, é bem difícil, porque a gente tem que realmente lutar hoje, tipo assim, e trazer também essa informação para as pessoas. Dessa maneira é muito difícil. Porque parece que quando a gente fala sobre isso, as mães que não tiveram, elas podem se sentir ofendidas, realmente, igual você falou. E é um Sim, desafio você falar é, disso, mas sem ofender também, né? sim, sim. É. Grande, muito É grande. muito difícil. E eu me preocupo justamente por causa disso. Deixa eu só fazer um comentário, que a Fer falou assim, a Ana falou que tem que ser a Anne falou que deve ser um parto direcionado por Deus. E é isso aí, direcionado por Deus. Quantas chegam com dilatação, vai ser o parto normal, natural, acaba que no final tem que ser uma Uhum. cesárea. Então, tudo, eu concordo, direcionado por Deus. A gente fala E a ser em Cristo, né? Cristo está é, direcionando o nascimento. Então, É, e eu tenho muito medo de hoje em dia ter só um jeito certo. Tem muitas amigas minhas que acabam sendo mãe, eu falo assim, primeiro você vai ouvir a Deus, vai ouvir sua própria filha, seu marido e você, antes de ouvir os de fora. sim, Porque acaba trazendo muita contaminação. é. E a mãe, não adianta, a mãe e o pai é muito direcionado por Deus em tudo. Seja na gravidez, no parto, pós-parto, cuidado diário. Quem conhece melhor o filho do que os próprios pais? Sabe por que eu falo isso? Você olha, por exemplo, para o Guto, olha, isso é muito parecido comigo, então eu já sei como eu vou lidar com ele. É. O Doi, não, o Doi, o Doi fala, isso aqui é parecido comigo, então eu já sei como eu vou lidar com ele. E isso que me preocupa de buscar muita informação de fora e esquecer de si própria. Uhum. Você com Deus. Porque tem É. momentos que é Deus que dá direção para o pai, para a mãe, de como agir, como educar, como cuidar. Até no cuidar que eu falo de limpar o umbigo, Uhum. de trocar uma fralda, de ter estratégia para dar a introdução alimentar. Né? Não é porque você fez uma introdução de sólidos que vai funcionar para outra família. Sim. É isso que eu gosto muito de enfatizar. Cada sistema familiar tem um jeito de ser.
né? Sim. O que funcionou para você nem sempre vai funcionar para mim. Eu posso até testar e Uhum. adaptar, mas eu acho que não vai ser o que a Anne fez, vai ser igual ao que eu fiz, Porque né? E somos vice-versa. E eu acho que isso começa desde a gestação. Ah, porque a minha gestação foi tranquila, então a sua também vai ser. Se não for, é porque tem algo errado. Não é assim. O Uhum. corpo é diferente, a estrutura emocional, a estrutura de tudo é diferente de uma mulher para outra, de uma família para outra. E é isso que eu acho que é bacana, porque por isso que eu queria fazer tanto essa live com você, porque a linha de raciocínio é muito próxima. Uhum. Porque eu estudo, eu tenho um conhecimento para passar, não como regra, mas como algo que eu quero compartilhar e poder ajudar, Sim. né? E aí, Tá? é da sua forma, né? E não importa se você tem 1 ou 10 filhos, porque cada filho é uma novidade, né? Sim. Cada filho é uma novidade. E você vai ver quando tiver o próximo. Seja menino ou menina, é E, e, novidade. e até me perguntam até quanto a essa questão de parto, fala assim, ai, Anne, nossa, mas e se de repente você tiver um segundo filho e essa cobrança de você falar tanto sobre parto e você precisar de uma cesárea? Eu falo assim, gente, se eu precisar de uma cesárea, é porque eu realmente precisei, né? Então, amém, Deus deixou a medicina para isso também, né? Então, eu vou entregar para Deus, vou colocar diante dele de novo, novamente, os meus desejos, e ele vai fazer da melhor forma que ele quiser, né? Isso Exatamente. tem que estar na dependência do Senhor. Então, a gente Exatamente. entregar para ele cada etapa da nossa vida, tudo quanto a gente fizer, a gente vai colher aquilo que realmente ele quiser, né? Então, e é descansar, porque ele vai fazer aquilo que é melhor pra gente, né? Então, eu tô bem tranquila. Exatamente. É, Exatamente. É porque senão acaba sendo uma cobrança com você mesma. Não, o próximo tem que ser igual ao do Guto, porque senão como que vai ficar? E não é, é, né? Pode ser que venha até mais fácil, se é que é possível, do que o Guto. Ou é, pode ser que não, porque não parece. Depois do primeiro filho, o corpo já muda. Então você não sabe como o seu corpo vai responder, né? Você não sabe, você ainda é nova, mas mesmo assim, nunca pelos se sabe. dizem que o segundo parto costuma ser mais rápido, É, né? exatamente, é o que falam, que é mais rápido. Então, né? Mas eu falo que se for mais rápido, ele nasce em casa, na Mas, próxima. mas é verdade. Ai, que bom saber que seu parto foi assim. E é legal trazer isso porque trazer uma informação, um alívio para quem. Eu não sei se. Mesmo quem está no segundo filho. Eu Sim. tive os gêmeos, eles tinham tudo para nascer também de parto normal, mas aí a Alicia estava sentada, então não tinha Uhum. como. A Sim. posição de Isaac era favorável, mas a Alicia não. A Bia já não tinha sido parto normal também, foi cesárea, porque ela estava muito pesadinha, estava com medo de esperar muito e ter que Uhum. fazer correção glicêmica. Então, não quiseram deixar a Bia ficar muito, não. Mas a bichinha já estava na posição de sair, que eu pensei, com 32 semanas vai sair. Eu senti a cabecinha dela batendo em mim. Mas não foi cesárea. E dos gêmeos também. E é a gestação muito diferente de um para o outro, né? Porque a Bianca não tive nada. Eu não sentia, eu não tive enjoo, não tive inchaço, não tive nada. Dos gêmeos também, por que pareça, eu fui até 9 meses, 38 Uhum. semanas. Fui bastante. Não tive inchaço, não tive nada. Mas eu tive muito enjoo. Nossa, meu Deus do céu. A Bia vinha trazer aguinha quando ela não me imitava no banheiro junto. Minha companheirinha. Então é muito diferente. A gente nunca sabe como que o corpo vai reagir. Então acho que é Sim, legal isso de, para quem está grávida, para quem pensa em engravidar, não ter uma regra, sim. né? Porque Uhum. as regras com criança não funcionam. Você pode ter. Assim, a gente cria as regras e combinados com as crianças. Mas Uhum. todo dia é uma adaptação, é aprendizado, ser maleável, porque se a gente ficar só nas regras, a gente faz um monte de robô e não crianças que possam sentir, possam se expressar, possam ter liberdade, né? Então, Sim. é legal a gente pensar que é uma gestação diferente, são crianças diferentes, você não é a mesma Anne de quando engravidou do Guto, né? Você mudou sua concepção de muitas coisas. Muitas e muitas coisas, meu Deus. E viu, me fala uma coisa, no que você falava antes de ser mãe, que você mordeu a língua? Nossa, eu acho que Pelo menos uma.
A recorde é cama compartilhada. Eu falava, meu filho vai dormir no berço. Vai dormir no quarto dele. E aí nasce o Augusto, uma criança que não dormia 5 minutos longe do colo. Aí você vai ficando esgotada, você vai ficando cansada, você começa a ficar um zumbi, porque, tipo assim... E aí você já nem raciocina mais direito. E aí foi assim, teve que ser, porque não teve outra escolha. Então, assim, até hoje ele é muito ligado, assim, ele é muito de colo, ele gosta muito de estar pertinho. Então, eu respeitei essa necessidade dele, né, tanto diária quanto noturna. Eu acho que é uma fase. E eu acho que quando o casal concilia, se está tudo bem, dá um jeitinho de ficar bem, né? Como casal, vamos dizer assim, eu acho que não tem nada errado nisso. E eu vou estar suprindo uma necessidade dele emocional, né? A gente fala tanto sobre inteligência emocional hoje para adulto, e eu acho que a inteligência emocional começa já desde a infância, né? A gente fala de validar as emoções deles, validar quem eles são, validar a opinião deles, né? Então, eu acho que foi bem importante. Então, acho que foi uma das recordes. E a outra foi, meu filho vai comer muito bem. Tipo, vai comer super saudável. E ele é uma criança muito seletiva. Então, eu tenho muita dificuldade, né, com a alimentação dele. Então, eu tenho que seguir muito rigorosamente. Tipo, eu não dou açúcar para ele, nada. Porque senão seria muito pior a seletividade dele. Então, assim, tentei seguir... tipo assim, tentei fazer BLW, tentei fazer papinha, tentei fazer de tudo. E ele come algumas coisinhas de cada alimento. Eu sigo tentando todos os dias, mas é uma dificuldade muito grande, muito difícil. Assim, é a parte onde para mim é mais difícil é a alimentação dele. Então, assim, eu sigo tentando. Então, é isso que eu acho que é o mais... A alimentação para mim é o mais difícil, foi o mais difícil até hoje. Mas eu acho que assim, com menino, eu vejo que com menino é mais difícil a parte de alimentação. A Bia, eu nunca tive problema de alimentação com ela. Mas era assim, também nunca ofereci doce. A Bianca foi comer o primeiro doce, acho que ela tinha 2 anos e meio. Então, assim, se você for ver, as crianças comem bolacha recheada antes dos 2, né? A Bianca É, até hoje não é de comer bolacha recheada. Quando ela come é porque tem alguém, começou na verdade na igreja, que ela via sim, alguém na escolinha e comia, porque ela não ia na escola ainda, né? Mas ela sempre foi de comer, ela gostava sempre de muita fruta, muito legumes. E o Isaac eu já tenho um certo problema. Ele uhum. também tem isso de ser seletivo, mas se eu dou um doce para ele, depois para eu conseguir voltar a dar uma menos doce, uma fruta que é doce, mas é o É, menos doce. é, Então, eu acho que o homem é tão mais complicado para alimentação, até para pegar. A primeira papinha da Alicia, eles começaram com 4 meses, porque eles deixaram o peito antes. A primeira papinha não fui eu que dei para Alicia, foi a dona uhum. Bianca, porque a Alicia abriu a boquinha e comeu a banana de Sim. boa. O Isaac já não, demorou 2 semanas para ele pegar o jeito de comer. Então, Uhum. homem é mais complicado nessa parte da alimentação. Se você tiver uma menina, você vai ver que parece que com elas deslancha um pouquinho mais. Eles são seletivos, eles têm mais de textura. Não sei se o É, Guto é assim, de texturas diferentes. com textura, assim. Então, e a gente E, tem que expor isso a eles. e aí, assim, foi nessa identificação de texturas que eu comecei a fazer tudo em chips. Eu vi que ele gostava da crocância, das coisas mais sequinhas, ele não come nada com molho. Então, eu comecei a fazer tudo como chips. Então, batata de chips, cenoura, batata doce, tudo ele come. Aí ele acaba comendo, mas tem que ser tudo crocante. Básico, facinho, assim. É, Só cortar tudinho e pôr lá no forno. Tem em qualquer exato, lugar também para você achar. exato. Mas é interessante o que a gente pensa do que vai ser quando a criança nascer e a realidade que é quando a É, criança nasce, né? Eu é. falava também que imagina, meu filho não vai fazer birra. Mas acontece, porque é o jeito deles se expressarem, né? O Sim, choro é o jeito que eles falam. É natural, é o natural. É mostrar o sentimento, porque ainda não sabe falar. É o modo deles se expressarem o sentimento deles. Viu, deixa eu perguntar uma coisa. Como que foi durante a pandemia? Você pensava já de pôr o Guto logo na escola ou não? Você vai esperar mais? Então, na verdade, a minha escolha não era colocar ele na escola.
Então, para mim, nunca foi uma opção a princípio. Então, eu sempre falei assim, eu vou esperar a hora que ele tiver aqui, eu vou deixá-lo, né? Então, existe, na verdade, duas linhas de pensamento. Você, como pedagoga, pode me dizer muito melhor. Existem as duas linhas de pensamento. Uma que defende muito a escola e a outra que defende muito o cuidado com a mãe nos primeiros, principalmente 3 anos, né? Eu optei, particularmente, por cuidar dele só, né? E esperar o tempo dele ir para a escola, né? Não sei, vamos ver. Cada dia, às vezes, a gente pode ser que mude, mas por enquanto, realmente, eu ainda opto em ficar com ele. Então, Aí essa parte da pandemia, então, nem foi muito não mudou, crucial, né? não. Não mudou. Não Não mudou. mudou. A Bia já não. A Bia eu também fiz isso, de não mandar para a escola para os primeiros 3 anos. Uhum. Mandei a Bia antes dos 4, porque os 4 no Brasil que é obrigatório, né? A partir dos 4 anos Sim, que é obrigatório. Mas a Bia fazia toda a parte pedagógica com ela. Ela já sabia escrever o nominho dela com 2 anos. No RG, no RG ela tem escrito o nomezinho. Não é analfabeta mais. Mas eu escolhi também por ter feito estágio, passado por escolas, eu não tinha essa confiança de deixar ela ir. Eu uhum. não via como. Era a primeira filha, eu queria ter ela. Já que foi tão. Começou tão difícil, né? A gente se adaptar com a criança, aí tem mamada, tem dormir. Assim, não, agora que tá bem, depois de 1 ano e meio, a criança se torna uma outra criança, assim, não, deixa eu aproveitar, não vou mandar para a escola, nem que for meio período, queria ficar com ela pertinho de mim. E eu também não mandei, não. Os gêmeos já não. Os gêmeos iam justamente quando começou a pandemia. Nossa, Porque a Bia ia para a escola, então eles queriam, eles não parece, mas eles veem a irmã mais velha fazendo, as esponjinhas é querem fazer, né? Então eu verdade. ia mandar quando ia chamar, começou a pandemia. E aí na pandemia foi meio trash aqui, porque a Bia tinha aula online. Eles tinham que dormir, então a gente começou a conciliar horário de dormida deles com horário de aula da Bia. Mas graças a Deus passamos por isso. Uhum. Mas nesse quesito de pegar Covid, como que foi? Nós passamos aqui por isso, né? Passamos um bom bocado, né? E confesso que estar com Covid sendo mãe e de uma criança que o Augusto tinha 1 ano, foi bem difícil, porque, tipo assim, a gente meio que tem que ignorar os sintomas, porque você tem uma criança que depende muito de você, então meio que você. E aí, assim, eu amamento, né? E aí eu não podia tomar muita coisa, né? Porque não tinha possibilidades, assim. Eu tinha uma dor de cabeça insuportável, assim, e não passava com nada, 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 nada. E eu só podia paracetamol, né? Ai, Ah, meu Deus. assim, a gente vai. Eu Vai sei você. pela fé de novo. Oi? Foi pela fé de novo. Pela fé, exatamente, pela fé, porque não tinha o que fazer. Aí eu tive a garganta inflamou, daí tive que entrar com antibiótico, aí os antibióticos, alguns que podem. Mas, assim, praticamente para remédios muito fortes, assim, para dores, não tinha o que fazer. Era paracetamol e orar e só. E acreditar que ia ficar tudo bem. E E aí o ele Augusto chegou a ficou. ter? Então, a gente não fez teste nele, né? Não teve necessidade. Eu cheguei a levar ele, que ele ficou meio ruinzinho. Mas ele ficou um dia e meio ruim. Não teve febres, ele ficou só com o nariz meio com coriza, ficou meio abatidinho, não quis comer. Mas um dia e meio ele tava ótimo. Passou super bem. A gente acha que criança frágil eles são mais fortes do que a gente imagina. Muito. Sim, Eu, sim. eu, eu confesso que eu coloquei muito a Bia numa redoma, achando que era muito frágil. De tanto ouvir os outros. Ai, cuidado que pode ter refluxo. Ai, cuidado que pode ter vermezinho. Ai, cuidado. Acabou que a Bia não foi para a escola quando era pequena, pegou pé, mão e boca e Rosela do mesmo jeito, né? Uhum. Então, esse negócio a gente protege, lógico que a gente cuida, também não vai jogar de qualquer jeito, né? Colocar em qualquer lugar. É uma Mas, coisa engraçada. pode falar. Não, eu ia falar assim que isso é engraçado, porque é uma coisa que todo mundo fala, você tem o primeiro, aí você cria assim, aí vem o segundo e tal. Aí eu falo assim, eu já vou criar o Augusto meio que quase como segundo. Então eu sempre deixei ele super à vontade quanto à questão de terra, grama, cair as coisas no chão, pegava. Então, assim, eu não fui muito neurótica nesse sentido, porque eu falei, já aprendi com o erro dos outros, vamos dizer assim.
A regra dos três. Contou até três. Se chegou já na boca, pode comer. Exatamente. E mais ou menos isso. Sabia, eu já tive mais isso sim. Tinha medozinho dela ter isso, de ter aquilo. Era alquinho cá, alquinho gel lá. Com gêmeos, já. Dois ainda. A Bia caía a chupeta dela, eu lavava e colocava. Dos gêmeos, caiu. Pega e põe na boca. Passa na roupa. Passa na roupa. Ou se não chupava, pronto, agora tá limpo. Era mais É. assim. E aí é tão interessante isso que a Bia tem muito mais problema respiratório do que os gêmeos. Os gêmeos não têm. Eram para eles terem, por mais que eles são. Eles não são prematuros, eles são tardios, porque eles nasceram de 38 na classificação de nascidos, é o 36,4. Então, por 3 dias que eles não são considerados não prematuros, são prematuros tardios. Mas eles não têm problema de saúde nenhum. Não mamaram tanto assim no peito que nem a Bia, mas eu acho que eles foram tão expostos a mais coisas, menos proteção, Uhum. que o corpo cria. Eu acho que com o Guto você também vê isso, porque ele está sempre tão exposto, tão Sim. brincando, até contato com a natureza. E nós somos o quê? Pó e pó. Nós somos É. pó. O ser humano é pó, né? Quando Uhum. Deus fez o quê? Da onde que Deus fez? Da terra, né? E esses dias eu estava vendo um pediatra que eu gosto muito, e, e o doutor Elzo, e ele falou, fez uma live com uma doutora que eu nem conhecia a especialidade, que agora eu não me recordo mesmo a especialidade. E ela falou da importância do contato com a terra, com a natureza. E Vitamina S. justamente da onde nós viemos, contato com nós mesmos, com a nossa estrutura, como Uhum. Deus nos fez, do pó, da terra, e soprou o fôlego em nós. Lógico que também não vamos colocar numa terra, numa água contaminada, lógico que não, né, gente? Cuidados Mas, básicos. mas eu acho tão legal você deixar ele e eu fico, poxa, que dó das crianças, porque eu moro em apartamento. Uhum. Então, nessa pandemia, eles ficaram no apartamento. Não tem esse contato. E o gostoso é que vocês têm esse contato, Sim, vocês têm onde fato. deixar. Então ele acaba desenvolvendo até o motor, o psicológico, de forma diferente. Eu falo, gente, não vejo a hora de ir para uma casa para as crianças também poderem ter essa liberdade. E eu acho que você vê essa diferença dele até com outras crianças de amigos que for do desenvolver dele com a própria natureza. É, Nas fotos que você passa, parece que assim ele faz parte, sim. Ele né? gosta, Parece que ele e é ama muito correr bom. ao ar livre. Ele acorda de Ai, é manhã já muito bom. corta. Ai, que delícia, que delícia. É. E viu, me fala uma coisa que ele fez que te surpreendeu, seja assim um susto ou algo assim. Nossa, não imaginei que ele já ia fazer isso. Então, o Augusto, ele é muito. Eu considero ele uma criança muito boazinha, vamos dizer assim, ele é muito tranquilo, apesar dele ser bem elétrico, acho que como toda criança. Mas ele nunca foi de me dar muitos sustos, assim, sabe? Assim, eu sempre consegui, tipo assim, gaveta, essas coisas assim, eu sempre consegui redirecionar ele. Então, tipo assim, olha, os brinquedos estão aqui, deixava os brinquedos à mostra pra ele, tudo na rack. Então, se ele sempre teve disponibilidade, olha, ele ia mexer, ele falou, não, vamos brincar lá com o seu brinquedo? O brinquedo você pode mexer. Então, ele não era muito ele não é muito de ficar fuçando as coisas. Então, desde pequenininho eu sempre orientava ele a isso. Então, acho que por isso ele não fuça muito. Mas ele caiu da escada esses dias e aí foi um sustão, porque foi muito Ah, rápido. Ele subiu uma escada que tem aqui próximo e aí foi assim, rápido. Ele caiu, mas ele soube cair, segurou e não rolou até o fim. Mas foi um sustão. porque Mas criança, eu falo que criança é assim, é um flash é. de segundos para eles aprontarem. Hum, E parece que assim, as coisas mais absurdas é que eles gostam de ir atrás, né? É é, uma. Porque é a fase do redescobrir, é a fase do descobrir, de conhecer. Então, para eles não vem o erro, a maldade, não vem nada disso, né? Mas pra gente, não sei, eu congelei já esses dias. O Isaac, a Alice é bem assim, ela é muito observadora, então às vezes ela não apronta tanto, porque ela tá é, observando os outros, o que, que os outros estão fazendo, o que é bom, o que não é. eu acho que o A Augusto é mais. Bianca já, É. a Bianca já não. A Bianca, ela é mais na dela. Eu falo que meus filhos, na verdade, eles são muito calmos para a mãe e pai que eles têm. Porque eu sou muito agitada, eu sou nervosa. Eu falo que eu Uhum. tenho que viver aos pés da cruz.
Uhum. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas você parece tão calma. Ah, só que não, meu bem, é que eu vivo aos pés da cruz. E meu bem Sim. é um baianinho assim arretado. Uhum. Ele, ele guarda muito, porque é do jeito dele, mas quando estoura também. Então, assim, eu falo que meus filhos até que são calmos para os pais que eles têm. E o Isaac pegou uma mania de subir no sofá e pular. Uhum. Eu não sei se você já assistiu Vovózona 2, que tem um menininho, acho que é o 2 ou 3, sei lá, que ele pula do beliche. Uhum. Ai, gente, o Isaac pegou essa mania de pular de tudo quanto é lugar. De congelado. Uhum. Congelado. Do mesmo jeito, quando a Alicia começou a repetir as nossas palavrinhas, me surpreendi. Ela tinha 1 ano e 7, mais ou menos. Ela falava assim tão bem que eu me surpreendi, porque a Bia não foi assim. A Bia até Uhum. hoje tem uma certa dificuldade com dicção, vai passar por fono. E a Alicia foi tudo muito, muito natural e parece uma adultinha até às vezes. Então, às vezes eles têm. São três crianças tão diferentes. Eu falo, E como saem os três? Oi? isso que é o legal, né, de ver essa É um diversidade. desafio. Eu gosto dessa palavra, de falar dessa singularidade, porque somos realmente únicos, né? Exatamente. E é isso que, às vezes, nós, como pais, não entendemos. A gente coloca, viu, mas você tem que. Seu irmão fez, você não vai fazer? É o irmão, não é o outro filho. E às vezes a gente esquece que eles não são iguais, não adianta como. Pode ter saído do mesmo pai, da mesma mãe, mas são pessoas com personalidades, com gostos totalmente diferentes. Eu sou uma mãe que, nessa parte de alimentação, eu não sou de ficar forçando a criança a comer. Eu Também tento, não. eu tento. Uhum. Um dia não gostou? Passa uma semaninha, tento de novo aquele alimento. Porque nem todo mundo gosta de jiló. Então, eu não vou Uhum. querer que meu filho goste de jiló, né? Uhum. Então, acho que a gente fala tanto, tanto de empatia e às vezes a gente esquece de ter empatia com os nossos filhos, Sim. né? A gente esquece que, às vezes, por exemplo, assim, a gente não fala, às vezes, muitas das vezes, com um adulto da forma como a gente fala com o nosso filho. Né? Então, eu acho que isso é muito forte, sabe? Se a criança derrubou um suco na mesa, normalmente você vai falar assim, que isso, não presta atenção. Mas se é outro adulto, de repente, nossa, não, tá tudo bem, eu limpo, fica em paz, acontece. Né? Então, assim, eu tento muito me colocar no lugar dele, né? Então, assim, de não cobrá-lo porque ele é uma criança, então às vezes a gente cobra muito deles e eles são crianças, né? Claro que a gente vai dar limite, a gente vai educar, mas a gente tem que entender e tem que deixar eles serem crianças também, né? Não Então, precisam cobrar ser com eles, robozinhos, não são robôs, são seres humanos. exatamente, cobrar e se colocar no lugar deles, né? Eu falo que é a mesma coisa, por exemplo, quando ele cai, né? Então, se ele caiu, eu tenho muito cuidado de falar assim, nossa, filho, machucou, tá tudo bem, deixa a mamãe dar um beijinho. Às vezes não foi nada demais, mas eu tô colocando o sentimento dele como algo importante. Que, Sim, oh, poxa, nossa, ele caiu, né? Então, assim, se um adulto tropeça, você não vai falar, Ivo, não foi nada. Não foi, ele caiu, foi, se foi, machucou, exatamente. né? Ralou, ou não foi nada, né? Não, tá tudo bem, segue a vida, mas a gente tem que se colocar no lugar deles, né? Sim. Então, eu acho muito importante. A gente esquece que eles têm também opinião própria, né? Às vezes você fala, não, você vai botar essa roupa. A gente está impondo coisas. Não, peraí, você quer pôr essa ou essa? Né? Dá um direito de escolha para a criança Sim. também exercer, sei lá, né? Sua personalidade também. Sim, eu acho isso extremamente importante. Às vezes eu escolho uma roupa para a Bia quando ela chega da escola, que meu bem que vai pegar, então eu já deixo arrumado o Uhum, almoço e o banho para ela depois da escola. E aí tá tudo arrumadinho para depois do banho. Ela falar, ai, mamãe não queria essa roupa. Porque a Bia gosta muito de usar vestido. A mamãe, uhum, eu queria tal vestido. Eu vou lá e troco. Nunca, nunca falei, não, você vai por essa e ponto. Pra falar que nunca, uma vez quando eu tava extremamente cansada, assim, não, Bi, eu não vou até lá pegar, filha. Dessa vez você põe, amanhã você escolhe o seu, mas dessa vez vamos pôr o que a mamãe quer, porque uhum, eu não tô a fim de trocar, a mamãe tá. Aí ela entende também. Mas é muito, muito, muito. Acho que uma vez foi muito até. Porque se eu uhum, não acabo cedendo. Eu sou de ceder, porque se eu vejo que não é uma coisa que vai prejudicar como pessoa, como uhum. para ser uma pessoa boa, não tem por que eu ficar não cedendo. A gente tem regras, tem combinados, até com gêmeos, tem regras e combinados, mas tem como ser maleável. É só para eles saberem que existe
a regra de viver em sociedade. Eles vão Uhum. crescer um dia, né? Então, realmente, se importar com o sentimento deles é fazer com que eles se reconheçam e reconheçam que os outros também têm sentimentos. Eu acho que a Sim. partir da hora que a gente trata eles assim, eles vão tratar os outros. E eu acho que fica Uhum. mais fácil maternar assim, do que Uhum. ser muito rígido. Aí você fala, nossa, mas meu adolescente é rebelde. Por Uhum. quê? Por que ele está sendo rebelde? Você sentou, parou para conversar? A conversa à Uhum. mesa, a conversa na refeição. Eu acho tão interessante que teve uma vez uma palestra de casais com. Eu nem lembro se foi com o Nivaldo. Não, não foi com o Nivaldo. Foi com a. Ah, será que foi aqui na sede? Enfim. E ele estava falando muito sobre a mesa, de comer a mesa, de conversar. E eu, como pequena, não tinha muito disso. Com as Uhum. crianças, eu não deixo de fazer refeição com eles sentado à mesa. E eu acho tão bonitinho, porque os gêmeos ainda não entendem tanto, mas a Bianca fala: como foi seu dia na escola? Que Uhum. você mais gostou? O que você menos gostou? Sem querer, você conversa, você se interessa pela vida da criança, que é lógico, e você vai descobrindo o que está fazendo bem ou não para ela, onde ela está, né? Então, os pais esquecem que o conversar, você descobre muita coisa do seu filho através de uma conversa. É. Através da conversa é que mais a gente descobre um sentimento do filho. É o que mais a gente descobre. A gente está sempre prontamente a querer exercer o papel de autoritária, né? A gente quer sempre colocar a nossa. Na verdade, é uma questão bem egoísta, né? Tipo, bem narcisista, de tipo assim, é a minha opinião que importa, você tem que fazer da maneira que eu quero. Você não tem direito de escolha, né? É claro que tem coisas que não tem escolha, né? Eu falo que tem coisas que são inegociáveis, tomar banho, Sim, escovar o dente, enfim, sim. tem, né? Claro que o Augusto é pequeno agora, mas tratar bem o próximo, eu sempre quando ele dá aquela esquentadinha, eu né, oriento, falo, olha, não quero que você fale assim, ou não aceito ele falar também bravo comigo, né? Então, eu sempre tô tentando ensinar, né? Claro que ele é pequeno ainda, né? E comete muitas falhas nesse sentido, mas a gente já tá ensinando, né? E Que como ensinando com amor. com amor, exatamente, com amor. E não é nem ser autoritária e nem permissiva, e nem ser permissiva, mas é É, tentar manter o equilíbrio, né? sim, Então, sim. a gente tem que tentar manter uma boa convivência também, né? Eu acho que eles ouvem muito mais a gente quando a gente está sendo amigável, com amor no tom da palavra, né? Do que quando a gente está com rispidez, né? Então, eu acho que Com certeza. Com certeza. Se a gente fala, se eles estão chorando e a gente fala gritando, aí que eles vão chorar mais ainda. Se é, eles estão chorando, você abaixa o tom de voz, você dá um abraço, é mais fácil deles pararem, tirar o foco do que eles estão, porque eles estão chorando, porque eles estão gritando, porque estão fazendo uma birra, tirar o foco deles. E esse negócio de menino, a Bia, eu falava que se eu fosse ter um filho um dia, não era meu sonho. Na verdade, eu sempre quis adotar uma criança. Eu iria adotar uma menina, porque sempre fui eu e minha mãe. Meu pai viajava muito, então eu queria continuar a história que fosse uma menina. uhum, Tanto que eu acho que eu me emocionei mais quando eu soube que era menina do que quando eu soube que eu estava grávida. uhum, E menino, eu acho que é um desafio maior para a mãe criar. Porque o pai hoje em dia participa muito. Nossa, os uhum, pais hoje em dia. Mas ainda a responsabilidade maior continua sendo da mãe. Não adianta. Não é, adianta. Lógico que quando falta mãe, Deus dá uma capacidade para o pai, de uma certa forma. Mas quando tem o pai e a mãe, acaba sendo uma responsabilidade maior da mãe. E criar menino, o homem já nasce com o instinto de dominar, né? uhum, De se querer se impor, porque é ele que é o sacerdote, né? Ele que é o sim, manda-chuva o da casa. Isso vem de uhum, Deus já. Isso já vem de Deus. Então eu vejo é mais desafiador para mim criar o Isaac do que a Alicia e a Bianca, porque elas são mais dóceis, a Alice é menos maleável do que a Bianca para você tratar ela, mas a doninha da razão. Mas eu sei uhum, que ela tem essa personalidade que é muito parecida comigo, para um propósito que eu sei que Deus vai usar ela no trabalho dele para tal área, por causa que é o propósito dela ser assim. Mas sim, eu vejo nessa parte de gênero. Não adianta falar que não existe gênero, existe o gênero, e a gente vê quando você está criando os filhos. Você não uhum, dá para criar um menino, uma menina, da mesma forma, porque é, eles vão ter instintos e quereres totalmente diferentes.
Sim, Totalmente. Acho que você vê isso até com seus sobrinhos. Como sim, são diferentes, com né? certeza. Todos, Pode. todos somos e é bem legal, assim, você, que nem você falou. Há uma coisa que eu acho interessante falar sobre essa questão também, é como a gente lidar com essa expectativa que a gente cria, de às vezes, como a gente imagina que esse filho vai ser, né, quando a gente não está grávida, e como lidar na aceitação de como ele é de fato, né? Uhum. Eu acho que isso é um processo bem importante para como a gente vai é, lidar com o nosso filho também. Então, a gente Não entender que fantasiar. O fantasiar às vezes mata, né? E é seja casamento, seja a si mesmo. tudo. Fantasiar a si mesmo, não Uhum. acaba gerando uma frustração e acaba prejudicando o convívio. É, porque assim, a gente tá lapidando eles, claro que eles já têm a personalidade deles, e eles já têm um propósito específico que Deus já sabe, igual você falou, exatamente aquilo que eles vão ser e o porquê eles são dessa forma, né? Uhum. Então, o nosso papel é, por exemplo, assim, que nem eu vejo, né, ainda é difícil de lidar, mas eu vejo traços no Augusto muito mais para sanguíneo, né? Então, um pouco mais, né, agitado, um pouco mais nervoso. Então, assim, a minha dificuldade vai ser em lidar, moldando esse temperamento dele para que ele consiga lidar melhor com as suas emoções, com as suas dificuldades, diante da sua personalidade, né? Então, ele não vai mudar quem ele é, mas eu posso auxiliá-lo a ser melhor de acordo com aquilo que ele é, né? É Então, moldar, orientar, não é exatamente. Então, assim, mudar ele, é não, moldar no que ele já é, já para é. ele não ser o lado ruim da personalidade, mas É. sim o lado bom. Por isso que eu falo que eu sou muito sanguínea, eu sou meio. Eu olho assim, sinceramente, toda vez que eu passo por esse, eu vejo um pouco de tudo em mim. Por Uhum. quê? Com propósito. Sim, Mas por isso que eu falo que eu tenho que ver aos pés da cruz. E é nisso. Eu não vou, Deus não vai chegar. Ele me fez assim, ele não vai querer me mudar. Mas ele me sim, molda porque eu deixo ele me moldar e para a obra dele, para o ministério dele, para o que ele me deu como minha família. Então, a mesma coisa criança, né? Nós não gostamos que os outros se imponham para nós. Não, você é assim, pronto. Por que, que a gente vai fazer isso com os nossos filhos, né? Mas a é. responsabilidade de pais ter esse equilíbrio de, ai, não vou me influenciar, não vou me impor porque é o jeito dele, mas também se impor demais. Então, Sim, esse equilíbrio, às vezes, aí que você pensa, nossa, mas se eu quero ter um adolescente, futuramente um adulto saudável, em geral, mas principalmente psicológico, uhum, como que eu estou tratando quando criança, sim. Vai né? lá Como na que eu tô, né? Então, maternar não é fácil, né? Maternar jamais. é diário. Sabe o que eu falo, Caio? Eu falo que assim, quando a gente educa um filho, a gente olha primeiro pra gente. É um exercício diário de a gente olhar para as nossas emoções, em como a gente lida com as situações. E como a gente fala até muitas das vezes, né? Que a gente fala assim, lidar com as nossas próprias emoções. Porque às vezes a gente fala de uma maneira, às vezes, ríspida ou nervosa. Eu vejo às vezes comigo, se eu falo às vezes de uma maneira mais nervosa com ele, é porque às vezes eu tô cansada ou eu não dormi muito bem à noite. Sempre vai ter um motivo, né? Só que quando a gente entende o porquê a gente tá lidando daquela forma, ou às vezes a maneira com que fomos educadas, isso também influencia na maneira como a gente vai falar com os nossos filhos. Mas a gente também olha de uma certa forma de eu não vou repetir as mesmas coisas que não foram boas para mim, né? Eu vou tratar de uma forma diferente. E é claro, ele vai ter os traumas dele, de que ele não vai aceitar coisas que eu fiz, vamos dizer assim. Mas eu acho que é diferente, sabe? Quando a gente olha pra gente com as nossas emoções e, tipo assim, a gente quer. Parece que meio que a gente acolhe a nossa criança acolhendo eles, né? Tipo, É verdade. como a gente lida. Então, assim, por isso que eu gosto muito de falar em tratar com amor. Porque a gente ganha muito mais do lado deles quando a gente trata com amor. Às vezes coisas simples do dia a dia, tipo assim, às vezes um exemplo bem básico, por exemplo, ontem era o Augusto foi dormir tarde, então era 11 horas da noite e ele tava pedindo ovo. E aí eu tentei entreter ele com outras coisas e tal, e meu, eu já tava com sono e tal. E, filho, vamos comer, quer um biscoito, quer mamar? Ovo, ovo, ovo.
meu, tá bom, vou fazer um ovo, né? Ele comeu 2 colheradas do ovo. Eu podia ter muito bem falado, né? Você não pediu o ovo? Agora você come. E a goela abaixo. Tudo. Mas, poxa, quantas vezes a gente às vezes tem vontade de comer alguma coisa e de repente a gente dá 2 bocados e fala, ai, não era isso que eu queria comer, não? Ixi, direto. Ainda mais na TPM, né? Então, tipo assim, aí eu falo, ah, você não quer, filho? Tá bom, então vai, vamos escovar o dente, então agora a gente vai dormir. E aí ele dormiu, eu tava com sono, enfim. Mas assim, tem coisas que não, igual você falou, não vai influenciar no caráter, em princípios, na obediência a Deus. Eu acho que aquilo que não foge daquilo que é o certo perante Deus, dá pra gente ser um pouco mais maleável. Agora, tem princípios que não dá pra gente quebrar. Tem Ah, princípios que não tem como a gente questionar, sabe? Não tem como a gente permitir nenhuma vez. Né? Então, não. assim, tem coisas que, tipo assim, como desrespeitar o próximo, falar grosso com os próximos, bater. Eu acho que são coisas que a gente Nunca não pode admitir. tolerar. Né? Não, Então, nunca. Porque uma vez que você admitir, vai virar é, um costume e um hábito, né? sim, E a criança vai achar que está dominando a situação ou a pessoa através desses recursos, que para eles são recursos, né? E que sim, infelizmente a gente vê adultos usando desses recursos, mas muito, porque como criança não teve aquela orientação correta, né? E é legal sim, esse negócio de nós nos conhecemos e nos cuidarmos emocionalmente, porque isso a gente reconhece aí neles também, sim, né? muito, De deixar eles se expressarem, porque eu acho legal quando a Bia vê que eu tô meio quietinha, mamãe, o que que você tem? Você não tá muito legal. E aí eu falo que eu tenho, passam uns dias e eu falo, Bibi, você tá bem? Ah, mamãe, hoje eu tô meio cansada, aí hoje eu tô meio tristinha. Ela acaba se expressando, não, porque é que eu falei, nós somos reflexo. Não adianta. Não adianta. Os pais, os cuidadores em geral, não só pai e mãe, os cuidadores em geral, são reflexo. E se a gente se expressa de forma correta, eles vão aprender a se expressar e reconhecer o expressar do outro também. E sim, aí que gera, acho que fica mais fácil de cuidar, de educar, de orientar assim, do que de um jeito mais bruto, sim, de não demonstrar então sentimento, emoção ou passar por cima. Aí uhum, sim você vai ter mais problema ainda para quando chegar, principalmente na adolescência, que é mais sim, turbilhão de informação, turbilhão de emoções, turbilhão de hormônios. uhum, Então, por isso que eu acho que assim, o desenvolver começa na hora que nasce. é, Aquele, o momento de você orar, de você louvar com a criança, ela vai levar para o resto da vida. Se você não faz uma boa convivência com a criança, criar um ambiente suficientemente bom, depois você vai correr atrás de um prejuízo e às vezes vai demorar muito mais ou não vai ter o resultado bom, é. né? Não adianta a gente plantar a semente da laranja e querer colher o limão, né? Então, Não tem como ainda, né? não. Não. Você tem que ver muito bem o que você está plantando, porque você vai colher aquilo. Lógico que tem exceções à regra, que a mãe É, cuida, os pais cuidam, e depois se torna um adolescente jovem que não é o que como foi criado quando pequeno. Mas é que nem você disse no começo, a semente foi jogada. Então, um exatamente. dia ela vai estar lá na frente e reconhecer que fez tudo errado e voltar a ser uma árvore bonita. Plantou laranja, vai ser a laranja mesmo. É, Então, acho que, independente de como a criança vai ser no adolescente jovem, é começar pela quando é bebezinho, a criar esses laços, essas emoções e esses fatores psicológicos que para eles vão ser tão essenciais para desenvolver tanto como pessoa, como filho, como profissional, porque a gente é muito profissional, nada cidadão. Então, esses dias mesmo, eu estava voltando de pegar a Bianca, eu fiquei passada, porque eu parei, não era faixa de pedestre, mas como estava sinal vermelho, eu ia parar logo em seguida. E a Bia tá tendo a semana do trânsito na escola. Então ela fala tudo. Olha, mãe, sinal vermelho, tem que parar. Verde, pode ir. Olha, pare. Olha a faixa de pedestre. Então ela tá nisso. E eu parei o carro para uma senhora atravessar na rua Pitangueiras. É duplo sentido, é horrível de atravessar. E nisso o carro que estava atrás, que infelizmente era
era um taxista. Ele desviou de mim e passou. E a Bianca falou assim: nossa, mãe, que falta de educação por você. Assim, não, mãe, não, Bia, a gente ainda tá dentro do carro. Falta de educação pelo pedestre que tá na rua. Nossa, mãe, mas você teve uma atitude tão legal. Por que que as pessoas fazem isso? Assim, porque a pessoa não pensou, tá? Ela não teve esse negócio de pensar no outro, que ela poderia ter atropelado. E o de trás dele também fez isso. E aí Sim, a Bianca falou: nossa, que falta. Por isso que acontece acidente no trânsito, né, mamãe? Porque as pessoas não se cuidam. Então você vê como que a criança, a Bia tem 5 anos. é, Como que a criança vê não só o nosso comportamento também, mas o é, dos outros? É que eu falei para ela, Bi, tudo bem, ele não foi educado, mas a gente vai orar para que não aconteça mais isso nem com ele e nem uhum, com outros que fazem isso. E que ele tenha pelo menos um motivo bom. Vai que alguém está passando mal, ele está socorrendo alguém no carro. Vamos pensar que talvez pode ter acontecido alguma coisa. Não justifica, né, Bibi? É, mãe, porque o trânsito é perigoso. A Pro ensinou que é muito perigoso acontecer alguma coisa. Então, nós adultos, em geral, não só os pais, qualquer adulto é muito reflexo para a criança. E o que que nós, aí a gente fala assim, nossa, mas essa geração futura não vai dar para nada. E nós estamos fazendo o que para ajudar essa geração futura? Que é, exemplo em tudo, né? Aí eu é. quero que o meu filho leia bem. Você lê perto do seu filho? Uhum, Meu filho não escreve, você escreve com seu filho? uhum, Meu filho, ai não, ele não se comporta bem. Como você age quando ele não se comporta bem? Em geral, eu é, vejo a Bia na escola, a Bianca na escola, meu Deus, ela ama a professora dela. E ela conheceu a professora atual no meio da pandemia, porque ela teve aula online e era professora nova no meio da pandemia. E ela gosta, e ela teve que fazer o desenho para a igreja das profissões, e ela colocou a professora Vanessa. É o exemplo para ela. sim, Então, nós adultos temos que ver que eles parece que eles vivem num mundinho só de casa. Não, eles vivem no mundo mesmo. A criança é um cidadão, ela tem seus direitos, ela tem seus deveres, uhum, elas são protegidas por lei. sim, Então, quem somos nós para bater neles? sim, Quem somos nós para gritarmos com ele? Você não sim. grita com o juiz, não bate no policial, né? Nem com Vai cachorro, você fazer isso. nem com cachorro a gente Oi? se também. Então, não, imagina. Eu vejo que tem gente que beija o cachorro, mas tá dando uma bronca no filho que, pelo amor de Deus. Gente, tudo bem. Tem momentos que você fica Sim, nervoso tal. Não vai horrível, ser nunca, sim, né? Não vai ser nunca. Mas não pode se tornar um costume também dentro de sim, casa, sim. Às vezes né? escapa, às vezes, né, você de repente dá um grito, mas não é uma coisa que pode ser aceitável, né? Não é uma coisa que você fala assim, ah, Uhum. aconteceu e vai ser rotineiro. Não, é uma coisa que, olha, Não. filho, me desculpa, a mãe gritou com você, eu fiquei nervosa, mas isso não é uma atitude correta, não é uma atitude legal para se lidar, a gente não pode falar assim com os outros. Então, tem que ser algo de vez em quando, né? A gente eu falo que, Tem que assim, vigiar. é muito mais fácil, eu acho que, por exemplo, eu sou muito mais para colérica, melancólica, então, para mim, é muito mais fácil ser mais calma como mãe. Eu vejo essa facilidade um pouco mais de tolerar certas atitudes maiores. Eu acho que divide um pouco a minha personalidade, de segurar É. mais para mim, né? Então, assim, cada uma vai ter a sua dificuldade. Mas é muito difícil, principalmente para as mais sanguíneas, né? Que é igual você falou, né? Tipo assim, é nível hard. Tipo assim, ser mãe sanguínea eu acho que é o nível elevado. É Eu tenho que mais me difícil. segurar muito. Tenho que me segurar muito, porque eu sou muito estourada. Eu sou muito, muito nervosa, mas eu tenho que andar aos pés da cruz. É, E isso, às vezes, eu falo assim, nossa, eu sou uma boa mãe. Pode falar assim, ai, Karina, você está sendo metida? Não. Porque eu luto com o meu eu, sim, passo por cima de mim, todos os. pra... porque nós pais passamos por cima de nós, mas é que nem você falou, quem é sanguíneo, ai, a É, gente passa com um trator por cima da gente, às vezes. Quantas vezes eu quero daquele. e respirar. Então, né, meu filho, minha filha, meu amor. Tá Não é tudo bem. fácil, mas olha, é Deus, é muito Deus na causa. É, É por isso que eu achava que eu nunca ia ser mãe, nunca quis ser mãe. A Fernanda que folga, é você é, mesmo, Cacá, que folgada. E ela me conhece, sabe que eu sou mesmo. Mas é passar muito por cima. E é tão bom quando a gente passa por cima e vê os reflexos.
Eu acho tão bonitinho, eu até postei quando a gente faz, todo dia a gente faz o culto doméstico aqui em casa. Isso já vem, desde que eu me entendo como gente. Uhum. Mesmo tempo que eu fiquei um tempo afastada da igreja, porque minha mãe era doente e não tinha como a gente ir. 2 vezes que a gente tentou ir, quase fomos estupradas. Uhum. Então a gente não ia mais, quando só ia quando meu pai estava em casa. Nunca faltou culto doméstico em casa. Então a gente reunia as crianças do prédio e Uhum. fazia o culto doméstico. E esses dias eu até coloquei o Isaac abaixando a mãozinha, a Bianca ama orar. E Não é tão tem. bom quando a gente passa por cima da gente e vê esses frutos, né? Ver esses frutos é gratificante. Como se fala assim, é deitar e pensar, eu venci mais um dia porque Deus me deu a sabedoria. Porque eu É, acho que em tudo é Deus que dá sabedoria, em tudo. Em tudo, tudo. porque eu falo, tão lindo, porque às vezes nós mães não temos uma solução, mas o pai, Deus acaba usando ele, porque ele está num momento mais tranquilo, não está Uhum. tão sob pressão, tanta mudança hormonal que não é só do parto, todo mês é uma mudança hormonal. É, E Deus dá uma estratégia para o pai. E é tão gostoso ver os pais de hoje em dia, os homens participando da vida dos filhos, que é gostoso, é muito prazeroso essa oportunidade deles participarem, porque quando está dentro da gente é nosso. Eles sim. participam de ultrassom, mas ver os pais participando, dando um banho, um umbigo aqui, quem limpou foi o Atos, porque eu tenho aflição umbigo. Então foi o Sério. Atos que limpou os umbiguinhos aqui em casa. Eu tenho muita aflição. E Nossa, o Isaac Alice, ele dava mamar simultâneo. Imagina, olha, dava mamadeira para os dois ao mesmo tempo. E eu acho tão bonito isso. De certa forma, alivia a nossa carga, porque a sim, responsabilidade para a mãe é grande, tudo, né? sim. Porque, por mais que você trabalhe fora, tenha faxineira, empregada, o que for, você tem que deixar instrução para a faxineira. Você tem que deixar instrução do que vai fazer de comida. Você tem que ver se está tudo em ordem na sua casa. Não adianta. Por mais que você trabalhe fora, se Sim. você trabalha em casa, home office, se você deixou, não importa, a mulher sempre tem uma carga maior, sempre tem uma carga maior. E quando tem um homem do lado da mulher para Pra ajudar ajudar nisso, é um alívio, né? é É um alívio. muito, É um assim. alívio. Quando o pai é pai de verdade. Eu, Quando ele eu acho que e isso sem faz a aquilo. também. E Porque sem ela. aquilo de. E sem aquilo de, nossa, olha como ele faz. Não, porque é natural. O homem Sim. também tem que fazer. Fez o filho, tem que fazer parte de tudo. E não é aquilo de vanglória, porque o meu marido faz, é porque o meu filho faz. Não, é natural do homem participar. Afinal, ele é o cabeça da casa. Ele é o Sim. responsável da casa. Seja cristão ou não cristão, o homem É, sempre vai ser o maior responsável pela sua casa, né? com Então, certeza. isso faz muita diferença pro alívio da rotina materna, que não é fácil, né? Não é Não. nada fácil. Ser E cada um tem suporte. o seu papel. É. Eu acho que ó, o mais difícil também é você ser esse suporte emocional, praticamente, ainda mais quando você é mãe, tipo, 24 horas. Eu acho que o mais cansativo é você ser esse suporte emocional. De o tempo todo você tá ali com a bandeja na mão, segura aqui para não cair ali, pra, não- né? Então, assim, acolhe um choro. Eu acho que esse suporte emocional também, eu acho que é uma das coisas mais difíceis também da maternidade, né? Então, É, é bem complicado. é Mas bem tá grata. complicado. É, é um desafio a cada dia. E vencer cada dia. Eu vou pôr as crianças para dormir, eles dormem os três no mesmo quarto, que a Bianca quis ficar no mesmo quarto que eles, ela não quis ficar em outro quarto. Então eu vou aí ter um momento na oração, leitura da historinha da Bíblia, aí tem uma musiquinha, a Alicia gosta do perto, perto, então perto, perto, com Deus eu quero andar. E a Bia agora pegou a mania de mamãe, inventa uma história sobre nós. Então toda noite tem que inventar. Era uma vez no reino muito, muito lindo, uma princesa chamada Bianca, uma princesa chamada Alice e um príncipe chamado Isaac. E aí eu faço uma história em cima. E Uhum. nisso eu quero ver se eu desenvolvo até um livro. Uhum. Esses temas têm sido só sobre obediência, Uhum. sobre respeito, sobre cuidado com o outro. E é tão bonitinho que a Bianca às vezes interage e não parece o Isaac e a Alicia também. E faz tanta diferença nisso.
E pôr eles para dormir é pensar, vencemos mais um dia. Até falo pro meu bem, estava acabando o dia. Vencemos mais um dia. Todo mundo sobreviveu, todo mundo alimentado, banhado, indo para dormir. Porque ser mãe, ser pai é uma vitória por dia, né? É, com É certeza. vencer, é vencer. E assim, hoje a gente, claro, que a gente falou, a gente tem muitas ferramentas para nos auxiliar de várias disciplinas, X, Y, Z. E é muito bom você ter essas ferramentas disponíveis, mas a gente não pode esquecer que, na verdade, a nossa maior fonte de inspiração é a palavra de Deus, né? É Então, verdade. a gente tem que se basear e é 24 horas ali também educando espiritualmente, né? Exatamente. Eu acho que ainda acaba deixando esse fardo, não fardo, não é a palavra correta a ser usada, mas a responsabilidade maior. Então, assim, de você, olha, aproveitar de um erro que aconteceu, igual você falou do trânsito, você colocar a palavra de Deus ali, o amor de Deus para eles ali naquele momento. Se eles erraram, mostrar qual foi o pecado deles. Porque não adianta a gente corrigir o comportamento deles, mas a gente não corrigir a intenção, não corrigir o coração, que é onde está o mal de todos os problemas, né? É, Então a gente tem que olhar para dentro de fato e não o comportamento. O comportamento é só um reflexo do que está lá dentro, né? sim. Então é um exercício diário realmente para a gente lidar com um ser humano falho, pecaminoso, porque por mais que ele é A gente uma criança, nasce. a gente já nasce em pecado, então, assim, mostrar para eles que realmente eles precisam desse Salvador diariamente é uma responsabilidade como mãe também. E a gente vai dar É, conta dessa responsabilidade para Deus também. sim, Então, sim. nossa, É, só, é uma enfim, carga que só Deus para ajudar a aliviar. só Deus, exatamente. E vencer a cada dia e falar assim, ufa, agora É, eu vou. Não é fácil, mas é gostoso. Eu nunca muito, pensei que eu ia gostar tanto de ser mãe. Eu falo para o sim, meu bem que se eu tivesse numa outra estrutura financeira, o Brasil, eu acho que não é um país para você ter mais do que 5 filhos. Eu acho que o Brasil não tem estrutura, mas eu acho que eu chegaria a uns 10 filhos. Eu não, para quem nunca pensou em ser mãe, eu não posso ver um bebezinho que eu quero ter, quero pegar, quero amamentar, quero trocar. Eu nunca pensei que ia chegar a isso, mas cheguei. Ó, o Atos, não, não. Olha, já colocou aqui, não. eu falei esses dias, eu falei assim, gente, eu falei pro meu marido, falei assim, nossa, poxa, eu tô tão às vezes cansado porque uma criança de quase 2 anos é tipo assim, é correria o dia inteiro, é exercício diário o dia inteiro. E aí você fala assim, meu Deus, que canseira no final do dia. Aí você fala, meu Deus, mas eu queria tanto mais um. Não é? É meio coisa de doido, né? Parece loucura, mas assim, é porque o sentimento, o amor, o preço, tipo assim, que você vê o sorriso, o abraço, um beijo, o carinho, a conexão, o vínculo, é algo que jamais a gente consegue descrever, né? Então, isso realmente Deus fala que é o amor mais parecido com ele, né? É o mais ágape possível, né? A gente se doa, a gente se. Se Eu entrega. fico pensando. Quando eu engravidei dos gêmeos, tinha um risco, né, de perder, como qualquer gravidez. E tinha. Não, não foi uma gravidez de risco, mas como toda gravidez, você sempre fica Sim, naquela preocupação. E eu fico me colocando no lugar das mães que perderam durante a gestação ou pós-gestação, acho que deve ser uma dor imensa, sim, né? Uma dor assim incomparável. E Deus deu seu único filho por amor a nós, né? exato. Então imagina, ele já sabia de todo o plano, já sabe, ele já sabia o que ia acontecer, né? Que a Sim. humanidade ainda ia ser essa humanidade dura. E ele Uhum. mesmo assim fez de tudo pela humanidade. Deu seu filho. Imagina você entregar seu filho, né? É, é, é grandioso demais, né? Não dá nem pra Então, imaginar. é que nem você disse, é buscar primeiro na palavra de Deus e nele a orientação de maternar, de paternar, porque os pais hoje em dia têm um papel muito importante, o pai homem, né? O pai, não a mãe, mas o pai hoje em dia Cada também tem um papel. um. Exatamente. E que Deus vai orientando a todas nós, todos os pais e mães, né? Sim, Para com cada certeza. dia a gente formar cidadãozinhos, crianças que, quando a gente menos perceber, já estão adolescentes, Sim. já estão jovens. O diário mesmo que a Flá lançou, que é para adolescente, para as meninas, né? Que eu amei Uhum. o seu texto. Gente, quem não tem ainda o diário,
corre encomendar na Bible Game, que é maravilhoso. E eu Verdade. já comprei um para Alicia e um para Bianca. Aham. Falei que eu vou deixar guardadinho, porque quando a gente menos esperar, se Jesus não voltar, elas Passa. estão. A Bianca já está quase escrevendo, então eu falei que eu vou dar antes para ela. Mas elas já vão estar nos adolescentes, Sim. né? E que Deus abençoe muito a cada uma das mães e pais que saibam orientar, Sim. cuidar, amparar, né? Uhum. E entender as linguagens de expressão do filho de birra, porque da birra, porque eles vão fazer o choro, né? E que Deus abençoe muito a cada mãe, a cada pai. Acho que a Anne perdeu o sinalzinho. Anne, voltou? Voltou. Não tô te ouvindo. Não. Tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Não. Você tá me ouvindo? Ah, eu ia fazer um quiz agora, responda rápido contigo. Gente, eu quero fazer esse responda rápido com ela. Vamos ver se ela consegue voltar mais um pouquinho. A gente já encerra que o papo sobre família, maternidade vai longe, né? Será que ela não vai conseguir? Vocês estão me ouvindo, vendo? Me ouvindo, vendo, viu, pessoal? Oxi. Vou esperar só mais um pouquinho, qualquer coisa a gente já encerra. A gente já ia encerrar mesmo. Ah, ela saiu. Vamos ver se ela consegue entrar de novo. Vou convidar ela de novo. Anne? Oi? Tô correndo no Wi-Fi aqui que eu acho que é a minha conexão que deu piti. Tô correndo. Ai, coitada. Ai, gente, quero fazer esse bate-volta com ela, esse quiz rápido, responda rápido. Voltou? Aê, voltou. Voltou! Corri. Exercício da noite. É. Ai, a Viu? Para encerrar, internet. eu quero Vamos fazer lá. um responda rápido, um Tá. quiz rapidinho. Antes disso, quem que é a mais maleável, assim? Quem é mais brincalhão em casa? Você ou Doia? Com o Augusto? Você fala? É, é. Acho que eu brinco mais, mas ele é mais engraçado. Ai, que É. bom, tem um equilíbrio bom aí. Agora, rapidinho, tipo de mãe, protetora ou liberal? Acho que eu sou mais protetora. Já se pegou cantando uma música infantil do nada? Com certeza. Acho que toda mãe, né? Toda mãe. É. Moderna ou moda antiga? Ah, acho que mais moderna. Calma, ou estressada. Falou já que é calma, né? Calma. Maior dificuldade na maternidade: banho ou sono? Banho. Ba- O Augusto dorme muito bem. banheiro
Ou comer tranquila você? Nossa, sonho seria comer tranquila. E o seu sono? Pior é o banho ou dormir bem para você? Ah, dormir bem, eu acho que é fundamental, né? Ai, que gostoso. Ó, Anne, amei esse bate-papo. Amei. Amei Entendeu? esse Foi muito bate-papo. bom, cara. Bom Foi mesmo. muito bom. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Quem sabe a gente consegue repetir com outros temas? Porque tema que não Sim, falta, né? verdade. Na verdade, sobre maternidade tem muita coisa. Muita, muita coisa. Eu quero ler um versículo, se você tiver alguma coisa também em mente, pode falar. Para as mães, mulheres, Provérbios 31, 25. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o fruto, com o dia futuro. É Deus que dá força e nós somos realmente um alicerce na casa. E mulheres, vocês são alicerce, vocês são base da casa de vocês. Que Deus use a cada uma de vocês. Que Deus abençoe muito o papel como esposa, como futura mãe, como mãe. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês. Anne, que Deus continue te abençoando e usando muito você. Que você tem sido Amém. muito usada e tem sido instrumento para muitas, muitas pessoas. Que Deus continue sendo o seu melhor amigo. Amém. A recíproca também é verdadeira. Que Deus continue te abençoando muito. Agradeço muito, muito o convite. Foi muito gostoso o bate-papo. E com certeza, se tivéssemos pessoalmente, esse bate-papo ia rolar à noite. Nossa, com certeza, com certeza. Gente, eu agradeço também a participação de cada um. Vai estar no nosso IGTV, vai estar gravado. Eu vou passar para a Anne, ela vai pôr no dela. Vai estar no meu canal do YouTube também, Karina do Biniac. Pode, todos os perfis do Instagram nosso vão estar lá sim que a gente vai compartilhar. Então, quem não assistiu, quem sabe de alguém que gostaria de ter assistido e não assistiu, corre que depois vai estar tudo nos nossos perfis. Então tá bom, obrigada, Cá. Mais Obrigada. obrigada a todo mundo. Um beijão, um bom final de semana para todo mundo. Um beijo, pessoal. Anne, quer fazer uma oração para a gente encerrar? Claro, podemos fazer sim. Senhor meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento tão precioso. Te agradecemos pela oportunidade de sermos mãe. Pai, reconhecemos o quão falhos somos e o quão difícil é ser mãe, principalmente nos dias de hoje. Mas te agradecemos porque temos o Senhor como nosso melhor amigo, como nosso ajudador. Temos o Espírito Santo para nos orientar, para nos consolar. Te agradecemos porque somos falhos, mas o Senhor não exige perfeição nossa. O Senhor sabe e reconhece o nosso limite. Mas o Senhor vê e contempla aquilo quanto nós fazemos diariamente. Muitos não veem o que as mães fazem, não reconhecem, mas o Senhor está ali o tempo todo ajudando e vendo essas mães. Continua, Senhor, orientando, dando sabedoria para educar esses filhos, segundo a tua palavra, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, tudo quanto o Senhor é nas nossas vidas. Te agradecemos pelo amor incondicional a nós. Obrigada, Senhor. Sem ti nada somos e nada podemos. Que toda a honra, toda a glória seja dadas a ti, Pai. Obrigada, Senhor, mais uma vez. Te peço que venha abençoar a cada mãe, seja ela gestante, recém-nascida, qual seja a idade de seus filhos, sejam eles já adultos, mas que elas entendam o seu papel, Pai, que elas consigam, Senhor, exercer a maternidade de acordo com aquilo que o Senhor planejou para elas. Que elas possam, Senhor, ver a beleza na maternidade e a leveza também. E o quão incrível e quão maravilhoso, apesar de desafiador. Que o Senhor está lá prontamente para ajudá-las. Basta que nós pedimos ao Senhor, que o Senhor concede também diariamente aquilo quanto precisamos. Então, Senhor, te agradecemos novamente, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui falando sobre ser mãe e como é bom ser mãe. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos filhos. Obrigado pela vida de cada filho, de cada mãe que está aqui, que participou ou que vai ouvir essa live. Contempla, Senhor, a cada uma, cada lágrima, a cada sorriso, a cada dificuldade, Pai. Vai de encontro a cada uma, Senhor. Que elas possam ver, Senhor, quão incrível é ser mãe.
Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, mais uma vez. Muito obrigada. Amém. Sim. Amém. Obrigada, Anne. Deus te Amém. abençoe muito. Obrigada por aceitar o convite. Amém. Eu que agradeço o convite. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Tchau, pessoal.